Olá, seja bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a preparação da lição da Escola Bíblica Dominical, ou um estudo bíblico, ou uma mensagem para se pregar. Nós vamos falar hoje como elaborar objetivos de aprendizagem, ou como elaborar objetivos de ensino, como algumas pessoas costumam chamar. Objetivos de aprendizagem são proposta que o professor ou que os professores elaboram para que seus alunos aprendam ao longo de um período de ensino. Esse período pode ser uma aula ou pode ser várias aulas. Se você estiver estabelecendo objetivos para o trimestre da Escola Bíblica Dominical, por exemplo, você deve estabelecer um objetivo geral. Mas se você estiver estabelecendo objetivos para uma aula, você deve estabelecer um objetivo específico. Tá? Então, primeira coisa, os objetivos podem ser específicos ou gerais. Objetivos gerais são previsões, como eu disse, estabelecidas para um período de mais de uma aula. No caso da Escola Bíblica Dominical, por exemplo, pode ser um trimestre. É um bom período para você estabelecer um objetivo geral para que seus alunos alcancem. Já os objetivos específicos, também como eu havia dito, são previsões para que os seus alunos aprendam ao final daquela aula especificamente. Então isso é importante. Quanto ao domínio é a forma como os alunos vão lidar com a aprendizagem que eles obtiverem a partir da sua aula. Quanto ao domínio, os objetivos eles podem ser afetivos, cognitivos ou psicomotores. Cada um desses objetivos vai efetivamente determinar um tipo de comportamento do aluno. Ou seja, se você está procurando um objetivo no domínio afetivo, o seu aluno, ao final daquela aula ou daquele período, deverá demonstrar esse tipo de mudança de comportamento afetiva dele. Por exemplo, um comportamento no domínio afetivo é a capacidade de perdoar ou a capacidade de amar uma determinada pessoa. Se você estabelecer um objetivo no domínio cognitivo, isso diz respeito ao que o aluno é capaz de aprender e não apenas sentir. Aprender no sentido de que ele adquiriu informações, adquiriu conhecimento sobre aquilo que você ensinou. A cognição diz respeito à nossa capacidade de aprender determinados conteúdos. E claro, esse aprendizado ele tem que ser evidenciado por comportamentos. A Bíblia ela não pode ser aprendida apenas para a gente obter conhecimento, mas ela precisa mudar o nosso comportamento diante daquilo que nós aprendemos dela. E o terceiro domínio, que é o domínio psicomotor, diz respeito àquilo que o aluno é capaz de fazer. Então, olha, sentir, aprender e fazer. Você pode, eventualmente, estabelecer os três domínios no mesmo objetivo. É complicado? É, mas você pode estabelecer. Agora, o ideal é que você estabeleça objetivos dentro de cada um dos domínios da aprendizagem, ok? Isso vai facilitar para você, principalmente. Por quê? Porque as características dos objetivos de ensino e de aprendizagem, elas são clareza, mensurabilidade e execuibilidade. Ou seja, clareza significa que o objetivo tem que ser muito claro, tanto para você como professor ou professora, como para os seus alunos. Isso tem que ficar nitidamente estabelecido. Quanto à execuibilidade, o objetivo que você estabelecer, ele precisa
o aluno, aliás, precisa ser capaz de alcançá-lo. Você não pode propor, por exemplo, que o seu aluno decore um livro da Bíblia após uma aula. Por que você não pode estabelecer? Porque isso é impossível de o aluno executar isso. Não dá para executar. Agora, você pode estabelecer, por exemplo, que ele memorize 2 ou 3 versículos relacionados ao tema que você está ensinando. Isso é perfeitamente execuível. Ou seja, o aluno é capaz de realizar. E, além da execuibilidade, além da clareza, o objetivo ele precisa ser mensurável. O que significa isso? Que você tem que ter capacidade de verificar se o seu aluno aprendeu ou não aquilo que você ensinou, se ele desenvolveu ou não aquele processo de aprendizagem que vai provocar mudanças na sua vida. Isso você tem que estabelecer de forma muito clara para os seus alunos. E uma coisa que é muito importante na elaboração de objetivos de ensino: o objetivo tem que ser elaborado pensando no aluno e não em você que é professor. Alguns professores, ao elaborar os objetivos, eles estabelecem objetivos para eles ensinarem e não para que o aluno aprenda. Por exemplo, um professor pode estabelecer um objetivo como levar os alunos a compreender o que a Bíblia diz sobre determinado assunto, ou facilitar para que os alunos decorem os livros da Bíblia, ou criar um processo mnemônico para que os alunos possam aprender mais a Bíblia. Esses são objetivos que são estabelecidos para o professor. O objetivo estabelecido para o aluno precisa evidenciar que ele alcançou aquele objetivo. Se ele não evidenciar isso, aí você está trabalhando com erro. Então, pense nisso. Ao elaborar um objetivo, você tem que saber que o objetivo é para o aluno e não para você, tá? Um exemplo de objetivo de aprendizagem correto poderia ser o seguinte: olha, explicar como os professores ou os escritores, do Velho Testamento foram inspirados por Deus para escrever a Bíblia. Note que o verbo aqui é explicar. Quem vai ter que explicar como que os escritores do Velho Testamento escreveram a Bíblia é o aluno após a sua aula e não você. Tá? O aluno precisa evidenciar que ele é capaz de explicar como que os escritores do Velho Testamento escreveram a Bíblia. Um outro objetivo que também pode ser estabelecido é identificar as principais características dos 12 profetas menores. A propósito, nós que somos da Assembleia de Deus de Madureira, estaremos estudando os 12 livros dos profetas menores nesse trimestre que se inicia agora no próximo domingo. Então, é uma boa pedida para você estabelecer como objetivo que o aluno seja capaz de identificar características dos 12 profetas do Velho Testamento. Tá? Então, isso é importante. Agora, por exemplo, um objetivo errado é elaborado de forma errada o seguinte objetivo: olha, levar os alunos a entender a mensagem dos profetas menores da Bíblia. O verbo levar, ele deve ser evitado de qualquer jeito na elaboração de objetivos. Por quê? Nós, professores, nunca levamos ninguém a lugar nenhum. O máximo que a gente pode fazer é incentivar os nossos alunos, orientar os nossos alunos. Agora, levá-los a determinado lugar, eu acho muito difícil. Ou você estabelecer, por exemplo, que o aluno deve decorar o conteúdo do livro do profeta Obadias. Embora o profeta Obadias tenha um livro pequeno, mas decorar livro da Bíblia é sempre uma tarefa muito difícil, até mesmo para aqueles que têm mais facilidade a fazer esse tipo de coisa. Ok? Então, veja que
Todo objetivo, guarde isso, todo objetivo de ensino, todo objetivo de aprendizagem deve ser redigido iniciando-se o objetivo com um verbo, e esse verbo no infinitivo. Tá? O que significa isso? Verbos no infinitivo são aqueles verbos que terminam em R. Por exemplo, ar, ir, que são verbos que estão no infinitivo. Isso você deve guardar com muita clareza para você. Agora, portanto, na conclusão de suas aulas, os professores devem verificar se os alunos alcançaram os objetivos propostos. Tanto os objetivos específicos, que são estabelecidos para uma aula, quanto os objetivos gerais, que são estabelecidos para mais de um encontro. No nosso caso de escola bíblica, como eu disse, por um trimestre. Se você tiver dificuldade de estabelecer ou de escolher verbos para elaborar objetivos de ensino, na internet você encontra listas e listas de verbos. Se você quiser, por exemplo, você digita lá, olha, verbos para elaboração de objetivos específicos. Vamos te trazer uma lista de verbos. Verbos para elaboração de objetivos gerais. Vão aparecer outras listas de verbos. Se você quiser, olha, verbo para elaboração de objetivo no domínio afetivo, no objetivo cognitivo, no domínio psicomotor. Vai trazer uma lista de verbos para você. E aí você vai, com a prática, aprendendo a elaborar objetivos, e com pouco tempo você não precisará mais de recorrer à internet para fazer pesquisa a respeito disso. Mas lembre-se que é importante você fazer isso sempre, ok? Agora, antes da nossa capacidade intelectual, antes do nosso conhecimento, antes de qualquer coisa, o que nós mais precisamos para preparar nossas lições bíblicas, nossas pregações, nossos estudos, é de comunhão com Deus. Eu diria que você pode ser doutor em teologia, que você seja doutor em educação, mas se você não tiver uma vida de intimidade com Deus, de comunhão com Deus, por meio da oração e do estudo da Bíblia e da consagração, eu diria que todo o nosso conhecimento não é válido. Que tudo que a gente sabe não é capaz de provocar nenhuma mudança nos nossos alunos. O que provoca mudança na vida dos nossos alunos é a graça de Deus nas nossas vidas. E isso não se adquire em bancos de escolas, de universidades, em lugar nenhum. Isso você adquire no seu lugar secreto de oração e de estudo da palavra. Em aulas de homilética, geralmente aparece a seguinte pergunta: qual a melhor maneira de preparar uma lição bíblica, uma mensagem ou um estudo? Eu nunca tive dúvidas de responder aos meus alunos ao longo desses mais de 30 anos que eu tenho trabalhado como professor, que a melhor maneira de você preparar uma aula é de joelhos e não sentado na frente de um computador. O computador deve ser usado como uma ferramenta de auxílio e não como a coisa mais importante na preparação de nossas aulas. Eu quero pedir que você, se você não se inscreveu ainda no canal, que você se inscreva. Eu gostaria muito de alcançar um número maior de inscritos para que nós possamos fazer mais atividades, ter mais atividades aqui no canal. Por exemplo, lives em que poderíamos contribuir de forma muito mais efetiva para os nossos alunos, para os nossos irmãos. Portanto, se você não é inscrito, se inscreva e, por favor, mande esse vídeo para mais alguém e peça que também se inscreva no canal. Que Deus te abençoe e que sua vida possa ser uma bênção na presença de Deus. Amém.